Falar em público não é uma coisa fácil. A gente se sente exposto. Eu brinco que não é o medo de falar em público, é o medo de falhar em público. Como que eu posso ajudar as pessoas a se comunicarem melhor, a criarem mais conexão, a terem felicidade, inclusive, se elas estão no palco ou se elas estão numa conversa, mas pessoalmente, porque é como você vai se comunicar melhor com o seu companheiro, com a sua companheira, com os seus filhos, com os seus pais e também como que você vai falar em público. Existe receita para um bom líder? Provavelmente uma receita que tem muito ingrediente humano. Sabe que a gente tem vários cursos de oratória, né, Flávia? Vários, e são maravilhosos. Mas seria bom se a gente tivesse um curso de escutatória. Olá, eu sou a Flávia Torres e esse é o Pitaia Cast, que vai deixar você mais saudável consumindo conteúdos. Afinal, informação também alimenta. E hoje minha conversa aqui é com a Alessandra Ritondaro. Ela é uma das maiores executivas do mercado de comunicação e ela acaba de lançar a consultoria Arte de Parlare. A gente vai conversar como se comunicar melhor, desde reuniões até grandes apresentações. Aguardem que vai ter bastante dica aqui para você que está querendo aprimorar a arte de falar em público. Bem-vinda, Alessandra, tudo bom? Tudo bom, Flávia? Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque esse é um reencontro nosso depois de tantos anos. Então, uma grande oportunidade de estar com você e poder falar de um tema que eu simplesmente amo. Amamos, né? Amamos. E eu aproveito para pedir para você que está assistindo, deixar seu like, se inscrever se está assistindo pelo YouTube, se está nos ouvindo pelas plataformas de podcast, siga o PitaiaCast, deixe estrelinhas. E nós estamos também no Instagram, é @PitaiaCast. E se você gosta desse tipo de conteúdo, passe para os amigos e amigas pelo WhatsApp. Ale, bom, eu vou começar já te perguntando, já falei que você realmente é uma grande executiva do mercado de comunicação e agora está indo para a carreira solo. O que fez você fazer essa mudança tua de carreira? Flá, você sabe que empreender, depois de tanto tempo numa carreira como executiva, é um ato de coragem. Com certeza, né? Eu ouvi muito isso quando eu fiz essa mudança, ouvi demais. Mas também de liberdade. E para mim essa palavra, ela fica mais forte, liberdade. E eu queria exatamente isso, uma liberdade de espaço, porque eu estava morando em São Paulo nos últimos anos e eu queria voltar para o interior, ter uma vida mais simples. E também liberdade de tempo, de fazer... E, principalmente, a palavra que fica para mim é paixão. Eu sou apaixonada por comunicação, foi uma escolha mesmo de carreira. Mas hoje, a comunicação, aquela que aproxima mais, a comunicação que conecta. Então, foram anos cuidando de grandes marcas e agora eu estou com um olhar um pouco mais para pessoas. É um foco em como que eu posso ajudar as pessoas a se comunicarem melhor, a criarem mais conexão, a terem felicidade, inclusive, se elas estão no palco ou se elas estão numa conversa. Eu sempre, quando eu treino executivos, eu falo, olha, isso aqui é um momento para você pessoalmente e profissionalmente, mas pessoalmente, porque é como você vai se comunicar melhor com o seu companheiro, com a sua companheira, com os seus filhos, com os seus pais, e também como que você vai falar em público, né? Porque não importa se é uma pessoa, não importa se é um grande auditório, o comunicar é uma arte. É verdade. Então, hoje eu exercito uma paixão. Ai, que legal, né, Ali? Eu pesquisei, olhei as suas coisas, as tuas redes, e você diz coisas muito interessantes sobre essa comunicação. E a gente vai passar um pouquinho por aqui, porque eu acho que são dicas muito boas, sabe? Para quem está se aprimorando, né? Quem quer falar em público, ou ter essa comunicação mais próxima e mais efetiva, né? Você diz, peguei uma frase muito legal, a comunicação molda reputações, conexões e caminhos. Primeiro, eu queria saber o que você quer dizer com isso. E também, assim, a comunicação, dependendo de como ela é feita, ela pode potencializar ou arruinar reputações. E qual a importância, então, de uma boa comunicação? Quando eu falo em conexões, toda vez que eu começo uma apresentação, Flávia, estou falando sobre comunicação, eu pergunto para as pessoas: o que vem à sua mente quando você fala de comunicação? Se você me trouxesse uma palavra, o que representa a comunicação para você,
Eu escuto, eu vi muita coisa semelhante e, para mim, comunicação tem a ver com conexão. Né? Que é a gente conseguir realmente estar presente na hora que a gente se comunica. Quando a gente fala de reputação, é algo que nós duas temos o mesmo background, a gente vem da comunicação, a gente sabe o quanto é importante uma boa comunicação para formar uma reputação. Né? Porque percepção é realidade. Mas, às vezes, a percepção que as pessoas têm, ela pode estar distorcida. E aí é onde entra a comunicação que vai formar a reputação. Se a realidade não é aquela, a marca precisa contar a própria história para que as pessoas realmente entendam o que é aquilo que ela faz. Se a realidade é verdadeira, aí tem que mudar alguma coisa na própria construção da realidade. E aí a gente também trabalha com reputação. Mas, assim, todo momento a gente está se comunicando. Quando a gente está falando ou quando a gente não está falando, a gente está se comunicando. A gente vai falar um pouco sobre comunicação não verbal também. Então, para mim, comunicação é uma estratégia de você realmente escolher momentos, escolher palavras, escolher gestos. Então, às vezes, por exemplo, você pode ser um profissional extremamente bom tecnicamente. Se você não consegue se expressar, a sua reputação não vai refletir o valor que você tem. Hoje, algumas pessoas me procuram e falam, olha, Alessandra, eu sei que tecnicamente eu sou muito bom, ou sou muito boa, mas eu não estou conseguindo crescer na minha carreira ou na posição que eu estou, porque eu vejo pessoas que às vezes até, aparentemente, né, eu tenho menos conhecimento, mas elas ocupam mais espaço, elas se comunicam melhor. A comunicação é muito importante, Flávia. Eu diria que hoje, para a liderança, é uma das principais habilidades que um líder tem que ter. Sabe? E se você olhar, por exemplo, no LinkedIn, eu fiz uma pesquisa recentemente dos cursos mais procurados. Dos 10 cursos mais procurados no LinkedIn, os 3 primeiros têm a ver com comunicação. Que é como você fala em público, conversas difíceis, como entrar em conversas difíceis, como conseguir se expressar com clareza. Então, você vê que interessante? Muito legal. Você sabe que você falou isso agora? Eu posso te contar uma historinha? Claro, que é até uma pessoa que ótimas. a gente é uma pessoa conhecida, é o Lírio. Oh, o Lírio, né? gente. O Lírio Cipriani, beijo, Lírio. Vou contar uma história Querido, sua beijo. agora, que eu sou muito agradecida por esse conselho que ele me deu. Mas, quando eu saí do Instituto Avon, eu falei, Lírio, me fala alguma coisa, né, para eu seguir em frente. E ele me contou uma historinha, ele falou que eu era uma pata. Eu falei, como assim? Você é uma pata? Eu sou uma pata. Aí ele falou assim, então, você coloca um ovo enorme, só que você fica quieta, você senta em cima do ovo. Tem gente que foi o que você disse agora, que coloca um ovinho desse tamanho assim, que são as galinhas, mas que fazem um barulhão, né? Pois bem, seja mais galinha. Não é legal? Tem tudo a ver com o que você disse. Ontem né? mesmo eu estava almoçando com uma amiga muito querida, ela falou para mim, sabe, Ale, ela agora está procurando uma recolocação no mercado, e ela falou, eu tenho a impressão de que nesses últimos anos, ela era uma executiva de comunicação, ela falou, eu tenho a impressão de que eu nunca soube, de certa forma, mostrar mesmo o que estava acontecendo. Falar, e não é mostrar por mostrar, mas isso é importante, sabe? Até para as pessoas entenderem, até para que você seja convidado, por exemplo, para outras coisas, para fazer outras coisas. Quando eu comecei a minha carreira, e mesmo nos últimos 20 e poucos anos, eu me lembro que eu comecei na agência e eu fazia questão de saber tudo que as pessoas estavam fazendo. Porque se eu ficava assim um pouco, se eu sentia, já terminei meu trabalho e tem alguma coisa para fazer, eu queria aprender alguma coisa nova, sabe? Então eu procurava. Aconteceu muito. O meu crescimento na minha trajetória profissional, ele se deu muito, sabe por quê? Por convites que eu recebia, por exemplo, para fazer uma apresentação ou para liderar um projeto. E eu tinha medo. Não é fácil, Flávia. Falar em público não é uma coisa fácil. A gente se sente exposto. Eu brinco que não é o medo de falar em público, é o medo de falhar em público que a gente tem, né? Mas eu pegava o medo e eu ia com ele mesmo. E isso acabou me dando muitas oportunidades. Então, assim, de você conseguir se expor, de você falar e de ser alguma coisa que você faz realmente com o coração. Eu me lembro de uma apresentação que eu fiz nos Estados Unidos e era uma coisa assim... Olha, não era nada favorável, porque, primeiro, que era um grupo só de executivos de altíssimo nível e a gente tende a ficar... Dependendo da audiência, você tende a ficar um pouco menos ou mais nervoso.
E daí eram pessoas do mundo todo, eu estava representando o Brasil, eu ia ter uma fala de 5 coisas sobre o Brasil, né? Que eu tinha que falar. Curiosidades e também de negócio. Era depois de uma apresentação, depois do almoço, olha que desafiador. As pessoas já estavam um pouquinho para baixo. E eu lembro que eu fui com toda essa energia, contando, eu trouxe uma história engraçada. Histórias são maravilhosas para aquecer, porque quando eu falo assim para você, Flávia, eu vou te contar uma história, que nem você me falou, a gente desde pequenininho quer ouvir história, então Sim. o meu olhar... E eu lembro que eu falei, usei meus 5 minutos, e eram 5 minutos, tá? Que é um desafio. Eu já fiz muitos exercícios de cortar. E eu lembro que uma pessoa de Chicago, uma americana, ela veio falar assim para mim, Alessandra, obrigada por ter trazido a energia de volta ao lugar. Porque se você me perguntar, não tenho certeza se eu lembro, mas eu sei o que você me fez sentir. Que legal. E isso é muito importante. Comunicação, Flá, não é só sobre o que a gente fala. É como a gente faz a outra pessoa se sentir. É isso que fica, sabe? Que legal. Isso tem a ver com conexão, né? Que você Sim. fala também. Eu acho isso bárbaro. Não é só a questão do emissor e mensagem, não é isso, né? Assim, me explica mais sobre isso, porque eu acho que vai além do que você quer falar. Você fala que você tem que sentir o outro. Exatamente. Né? Tem uma fala que eu gosto muito também, que é essa questão de... Eu começo muitas vezes o treinamento falando isso. Muitas pessoas falam. Algumas se comunicam. Poucas se conectam. Porque falar sem intenção é uma coisa assim, você fala, você pega como se fosse pegar um megafone e só falar, sem se preocupar com quem está te ouvindo. Comunicação é mais sobre quem escuta do que sobre quem fala. Eu pergunto para as pessoas, quem é o mais importante no processo de comunicação? E muitas vezes as pessoas não conseguem responder. É quem está ouvindo. Quando você fala em comunicação, a gente sabe que comunicação já é o ato de colocar em comum, já tem mais intenção. Porque pelo menos você está ali numa troca. Quando você fala em conexão, a outra pessoa que ela está te ouvindo, ela nem sabe por quê. Ela está escutando, ela está sentindo, mas porque ela está sendo tocada de alguma forma. E os elementos, na minha fala, no meu treinamento, tem muito de... Quais são os elementos da conexão? E daí a conexão tem muito a ver com presença, com silêncio, com pausa e com realmente interesse genuíno nas pessoas que estão te ouvindo. E aí outras coisas que elas são técnicas, mas a técnica, ela não pode ser o mais importante. Você já foi, por um acaso, em alguma apresentação, ouviu algum vídeo que você olhava para o apresentador ou para a apresentadora e você falava, nossa, essa pessoa tem um tom de voz maravilhoso, tem poucos vícios de linguagem, tem uma técnica perfeita, mas você não se conectava com a pessoa? Já aconteceu? Sim. Então, o que nos conecta não são as técnicas, porque nós somos seres humanos. O que nos conecta é a gente trazer humanidade para a nossa fala, para a nossa apresentação. E nem muitas vezes não é o super conhecimento vasto que você tem, é como você vai transmitir esse conhecimento. Eu tenho um amigo muito querido que ele teve aula com meu pai. Meu pai foi professor médico e deu aula, muitos anos de medicina legal para a Polícia Militar. E ele falou para mim uma coisa há alguns anos, meu pai já é falecido. Eu sabia que meu pai amava dar aula, Flávia. Era um negócio assim, muito... Ele gostava muito, sabe? E esse meu amigo falou, olha, sabe uma coisa interessante? Eu tive aula com seu pai, tive aula com outros professores. Tinha outros professores que, tecnicamente, eu acho que eles eram até mais profundos. Mas o seu pai, quando ele entrava na sala, e ele sorria, e ele falava pra gente, ele preenchia o ambiente. E essa coisa do preencher o ambiente é mais ou menos sobre isso que eu estou falando. Né? Que legal. Você toca as pessoas com essa energia, sabe? É diferente, né? Realmente aí você estabelece a comunicação e o negócio flui, né? Flui. É muito legal. É gostoso. Ale, vamos agora pensar em algumas coisas práticas de dica para quem está assistindo a gente. Por exemplo, o que a gente pode fazer momentos antes de uma apresentação ou reunião, assim? Você tem alguma dica? A pessoa já preparou o PowerPoint, sabe o que eu vou falar, mas assim, tá meio nervosinho, sabe? É isso que eu ia te falar, porque não vamos voltar muito tempo, né? Porque muito tempo, e mesmo aí eu ouço pessoas falando assim, olha, eu me preparei, eu decorei. Não é sobre decorar. Não é sobre decorar. Porque se a gente decorar na hora, você vai esquecer. Tem que ter com as suas palavras. Flá, se a gente está falando momentos antes, seja até aqui, de entrar num podcast, de subir no palco. Eu falo, gente,
Porque tem uma frase engraçadíssima que diz assim, engraçada, mas triste ao mesmo tempo, que é: o cérebro humano começa a funcionar na hora que a gente nasce. E ele para 5 segundos antes de você subir no palco. Sabe aquele branco, aquele tremor, a perna treme? Então eu falo, gente, vai para um banheiro, faz um alongamento. Vai para algum canto, faz alongamento. Porque isso, você solta a tensão do corpo. O corpo fica tenso quando a gente está ansioso, né? Então, primeiro, soltar o corpo. Respiração. A gente não dá atenção para a respiração, Flávia. Não estou falando dessa respiração, sabe? Porque não é para... Eu sei que todo mundo está respirando, porque senão a gente estava morto. Mas é aquela respiração profunda que a gente fala assim, olha, você respira, inspira pelo nariz, 4 a 6 segundos, segura essa inspiração pelo mesmo tempo e você solta pela boca também 4 a 6 segundos. Faz isso pelo menos, uma respiração profunda, 3 vezes. É físico isso. Você oxigena o cérebro. Tá? Mesmo se você já está no palco, Flávia, você pode fazer isso. Vai começar um debate. Ou você entrou no palco. Respira, olha para a plateia. Se você tiver pessoas amigas, isso você usa como pivô, sabe? Você tem... Até você deve ter, assim, um olhar muito amplo, né? No palco. Então, vamos lá. Solta o corpo, faz uma respiração, toma uma água para poder hidratar as suas cordas vocais. E não muita água, senão você vai ter que fazer xixi, vai ficar então, estressado. Toma uma água, né? E aí, outra coisa que é bem interessante, sabe o que você pode fazer? Primeiro, mais 2 coisas que são legais de compartilhar. Pensamento positivo. O pensamento negativo, ele libera cortisol. Então, isso dá mais estresse. É muito louco isso. Quando você está naquela inundação de pensamento, porque a gente tende a levar para a tragédia. Você fala, vai acontecer isso, eu vou ter um branco, a plateia não sei o quê, vão fazer pergunta que eu não sei responder. Você imagina qual é o que você está gerando? Então, assim, pensa positivo. E para isso, sabe o que você pode fazer? Visualização positiva. Imagina que você está entrando no palco e você vai encontrar uma plateia feliz. Veja você falando, as pessoas felizes, você feliz. É como se você fosse entrar num palco que já te recebe com carinho. Isso faz diferença. Que legal, né? Isso já é recebido naturalmente, isso muda tudo, né? Olha, já dizia eu adoro filosofia, sei que você também gosta. E o Marco Aurélio dizia, mude o seu pensamento e você vai mudar a sua vida. Sua vida, né? Que maravilha. E Ale, e além das palavras, na hora que a pessoa está falando, e a postura? Como que fica? O nosso corpo, ele fala antes. Fala. Tem um livro fantástico, né? O Corpo Fala, que é tão antigo. O corpo fala antes da gente abrir a boca. Eu fiz até um dos últimos vídeos que eu fiz no Instagram da Arte di Parlare. Ele é muito engraçado, porque eu tô com uma aparência assim. Eu até falo, nossa, se a pessoa olhar só para essa primeira, vai falar, quem é essa mulher? Uma aparência fechada, assim, né? Eu fiz, e o rosto fechado. Isso comunica o quê? Comunica mau humor. Comunica, olha, eu não tô aqui para você. Então, olha, a maneira como você entra no palco, Flávia. Se você olhar vídeos da Michelle, do Obama, ou de grandes oradores, eles têm uma postura... Porque não é a pessoa que ela está te vendo, ela não te vê na hora que você já está no púlpito ou numa cadeira, é na hora que você está entrando. Então, é o peito aberto, sabe? É o corpo aberto. O corpo aberto demonstra abertura mesmo, não é à toa. Então, se você tiver um rosto mais tranquilo, um sorriso no rosto, a maneira como a gente anda, né? Se você também ficar andando muito para lá e para cá, você demonstra nervosismo. As mãos abertas. Você sabe que as pessoas tendem a acreditar mais na gente quando a gente mostra as mãos? Ah, que coisa. Se você esconder mas assim, tipo, as mãos... como assim? Mas só de você estar, por exemplo, eu tô aqui assim, mostrando a mão, já tá melhor. Eu tô melhor e a gente usa mesmo num plano mais fechado. Assim. Exatamente. É curioso. Tem até estudos que falam que quando você está mentindo, você esconde as mãos. Então, assim, se a gente está com as mãos abertas, né? Eu não sei se você chegou a ver, tem um post que eu fiz também, que é exatamente até o uso das mãos. Mãos para baixo, dedo apontando, mãos para cima. Então, o nosso corpo o tempo inteiro está falando. E o que acontece? Se você... Claro, isso aqui é um clássico, que é muito difícil da pessoa fazer, mas enfim. Se você está assim e fala, olha, eu estou super aberta para você, estou feliz por estar aqui... Difícil aí acreditar. fica uma dissonância. A pessoa não consegue entender, porque dentro do nosso cérebro é assim. Gente, que estranho. Ela está falando uma coisa, mas o corpo está falando outra. Então, o corpo tem que reforçar
as palavras. A mão ajuda muito para isso. As mãos, a gente tem vários estudos e dicas de só como você usa as mãos. Porque a pessoa me pergunta muito, é muito comum, mas o que eu faço com a mão? Mas, Ale, você imagina assim, tá parecendo aula de Pilates, vou fazer uma brincadeirinha. Tem aqui um episódio sobre Pilates que ela falou, você tem que core, tem que controlar a mão, a braço, a cabeça e o abdômen. E tá parecendo um pouquinho assim. Você tem que controlar o corpo, o andar, a respiração, as palavras, a pausa e as mãos. Tem que ter treino, né? Para isso, para você conseguir fazer tudo isso ao mesmo tempo. Tem que ter treino, mas eu lembro que uma das últimas coisas que eu falo para as pessoas é o seguinte, gente, tudo isso que a gente falou aqui são dicas, são conselhos, são alguns toques que são importantes. Pega tudo isso e coloca no seu jeito de ser. Flávia, não pode ser uma coisa mecânica. Não pode entrar lá e falar, nossa, tem que colocar a mão aqui, tem que fazer a pausa aqui. Mas por isso que é treino. Quanto mais você treinar, então se você vai fazer uma apresentação, treina essa apresentação, faça a apresentação. Porque tem que ficar natural. Não tem nada mais forte do que a nossa autenticidade. Se você que quer se inspirar numa boa comunicadora, num bom comunicador, legal inspirar, mas nunca copiar. E nunca seguir um script. Entendi. Tem que ser natural, tem que ser você. Porque quando você é autêntico, eu sinto, pelo menos de todos esses anos de aprendizado, de vivência, de ensinando algumas pessoas, a plateia não é uma inimiga. Por mais que a gente sinta isso, é o que está dentro da gente. Mas a plateia quer ajudar. A sensação Ela que eu perdoa uma tenho, falha. A sensação que eu tenho, assim, das poucas vezes que eu fui falar em público, assim, é que a plateia vai perceber tudo que eu estou fazendo de errado. Não percebe. Você sabe, imagina, a gente acha assim, meu coração está acelerado, a plateia está ouvindo o coração. Não. Mas assim, o que a plateia sente? Ela sente se você está sendo verdadeiro ou não. Por isso que eu falo, não é sobre decorar, é sobre ser verdadeiro, sabe? Não tem problema nenhum se você falar assim, gente, preciso de 1 minuto aqui. Peraí, deixa eu consultar uma anotação, porque eu trouxe uma história muito legal, não quero esquecer de contar, então você pode ter os seus papéis, as suas anotações. Gente, peraí que eu preciso de 1 segundo para beber água. Aquele quebra-gelo. Gente, olha, eu estou um pouco nervosa, vocês me desculpem, já dá já causa uma empatia, Ou você né? pode fazer até qualquer outro comentário, Flá. Você pode, por isso que eu falo, se você tem alguém conhecido, você pode se dirigir para a pessoa e falar alguma coisa para a pessoa, sabe? Fazer um comentário, porque tem os quebra-gelos, né? E por isso que é importante você chegar um pouquinho antes, sentir o lugar. Então, você me perguntou, até, por exemplo, se você vai falar num palco, não chega em cima da hora. Chega antes. Anda ali no palco, se você tiver um tempo, sabe? Percebe o ambiente, isso tudo é importante. Porque você tem toda a preparação antes, né? Vamos dizer, dias antes, mas você tem a preparação dos 10 minutos antes. E, no geral, Flávia, a gente tem... Nós, ocidentais, e nós, brasileiros, nós temos muito aquele negócio de na hora vai. Né? Sim. Improviso, na hora vai. É importante saber improvisar, mas até o improviso pode ser ensaiado. Sabe? Você tem que saber, mas para isso você tem... Quanto mais a gente ensaia, quanto mais a gente se prepara, mais natural aquilo tudo fica. Então, é assim, se eu vou... Imagina que você está no palco e o PowerPoint, a apresentação, falha. E você tem que contar com você. Falha para sempre. Entendeu? Então, assim, aquilo tem que estar dentro de você. Por isso que histórias são fortes. Porque você está falando de você, você não vai esquecer. Né? Então, não decora, não dependa só da tecnologia. E se a tecnologia falhar, você faz o quê? E eu já vi vários exemplos de tecnologia falhando. E a pessoa ficou completamente desesperada. Então, assim, ensaie. Passa, a gente não tem muito essa cultura de ensaiar. Né? E, às vezes, até quando você faz muito isso, as pessoas ficam olhando para você como se você fosse meio Caxias, né? Eu já senti bem essa cultura, assim, essa guerrinha da cultura da organização com a cultura do vamos lá. E a gente faz lá, né? Mas a gente chega. A gente sempre ensaiava as grandes apresentações na agência, e quando eu ia para os Estados Unidos, então, o americano, outra história. ele tem uma cultura de ensaio que é impressionante. Era exaustivo até certo ponto, mas como a gente treinava perguntas e respostas, e você treinava, as pessoas davam feedback ali na hora, quando você estava ensaiando, se era uma apresentação em grupo, Flávia, não é por nada, por mais cansativo que fosse, isso nos dava uma segurança muito grande para apresentar. Né? Eu participei de coral, você também, durante muitos anos. E eu lembro que a gente falava assim, nossa, mas sei lá, a gente já ensaiou essa música 100 vezes, por que tem que ensaiar? Não pode ser outra? E a nossa regente falava assim, olha, vocês estão ensaiando várias vezes, mas essa pessoa que vai ouvir,
Ela vai ouvir pela primeira vez. E só vai ficar harmônico porque vocês ensaiaram 100 vezes, entendeu? É verdade. Então, a gente aprende muito isso em coral. Sim, com certeza, essa dinâmica, Teatro né? e tudo, né? Exato. A gente chega numa peça que tá perfeitinha por quê, né? Ô, Ale, você falou em grupo agora, eu ia te perguntar isso mesmo. Quando a gente divide o palco com outras pessoas, por exemplo, em debates ou apresentações, você tem algum tipo de dica para essa situação? Primeira coisa, conheça com quem você vai debater. Uhum. Tá? Saiba quem são essas pessoas, estude as pessoas, até para você ver onde que tem pontos em comum, estude quem está mediando a apresentação, porque, de novo, como a gente não tem a cultura de ensaiar, a gente acaba não dedicando esse tempo. Mas, Flá, debater é um jogo de cintura e de generosidade. Não é para você aparecer mais que o outro, não é uma competição, é uma colaboração. Então, observe a fala do outro, que link que você pode dar para dar fluidez na conversa, sabe? É o que tem de mais rico, de você poder fazer... Um tá ali para... Tem um amigo meu que diz que o amor é quando um continua o outro. Então, exercita isso num debate. Vai continuando a pessoa que está falando antes de você. Né? É compartilhar conhecimento, mas sempre é muito de... Diria que são duas palavras-chave aqui. Respeito e generosidade. Certo. Muito bom. Ele mudando um pouquinho de perspectiva, vamos pensar numa situação, vamos pensar do outro lado. Quando a gente está, por exemplo, imagino que o meu interlocutor, ele está fazendo uma palestra, ele está conversando comigo e eu percebo que ele está nervoso. Você acha que o receptor também pode fazer alguma coisa para ajudar? Pode. A comunicação? Nessa hora... Flá, eu tô até imaginando aqui a situação, né? Porque não sei se já aconteceu com você aqui até, de repente, com uma pessoa que está conversando com você, que você sente que ela está mais nervosa. Sabe o que eu faria? Puxaria de novo, né? Voltaria para mim e daria alguns minutinhos para aquela pessoa se tranquilizar. Não jogaria luz na pessoa, obviamente. Acho que você pode dizer, olha, lembrei agora de uma história tão bacana entre nós duas ou entre nós dois, eu quero compartilhar aqui. E aí você devolve para a pessoa com alguma coisa que você sabe que ela fala com mais naturalidade. Que você vai conhecer. Volta, pede para ela contar de novo. E a sua visão dessa história, como é que é? Porque toda vez que a gente conta história, a gente se tranquiliza mais. Se você for um mediador, e estou imaginando também, você está lá mediando e você vê que uma pessoa está super nervosa, ou você volta para você também e diz, desculpa, eu vou voltar aqui só para lembrei de uma coisa importante para o nosso debate. Tá. E, aliás, vamos passar o vídeo do patrocinador? Vamos dar um tempinho aqui, beber uma água... Se você joga atenção para a tela, você pode conversar no paralelo com a pessoa. E aí você diz, quer um tempinho, você precisa... Quer um tema específico, quer que eu te pergunte, sabe? É tudo... Sabe o quê? É respeito, de novo. É não julgar a pessoa que está ali, porque todo mundo vai ter isso, nós somos humanos. Então, a gente precisa ajudar a pessoa. Se a gente puxa de volta para a gente, o que a pessoa... Talvez o que ela precise seja um tempo para respirar. E aí já vai a dica para quem está nervoso. Dá uma respirada. E bebe uma água. Se você está nervoso, às vezes a pessoa tende a falar muito rápido. Tenta falar mais devagar também. Apoia as mãos em algum lugar. Então, a gente está aqui na mesa, apoia as mãos na mesa. Quando você for se sentindo mais à vontade, você tira uma mão, tira a outra. Se você... O microfone, quando a gente segura o microfone e a gente está nervoso... Então, se você está pensando... Se você está vendo que está acontecendo isso também, né? Você pode falar, gente, vamos dar uma pausa aqui. Deixa eu pedir pro pessoal da tecnologia. Você tem um microfone de lapela? Porque esse microfone está falhando. Entendeu? Porque a pessoa fica mais à vontade do que se ela ficar segurando e o microfone tá assim, ó. Tá. Sabe? É então, assim, de novo, a gente volta para sensibilidade. Né? O olhar para o outro. Para a percepção do outro. Muito legal, Lê. Outra coisa, você costuma relacionar alguns temas que moldam a liderança, né? Reputação, storytelling, que a gente está falando muito aqui, né? Gestão de crises e comunicação assertiva, comportamento humano e linguagem não verbal. Eu estou falando que eu colei aqui da listinha. Assim, essas questões, elas são... É muito legal, porque a maioria dessas questões, elas são intrínsecas à comunicação, né? Então, você pode me explicar um pouquinho sobre elas, e principalmente sobre storytelling, que a gente já falou um pouco, mas também sobre a comunicação assertiva, que é uma coisa que dá um pano para manga, né? Dá um pano para manga. Mas, Flá, antes, eu vou até te contar uma coisa. Olha, eu nunca mais vou esquecer a história de como nasceu o PitayaCast. Porque quando eu te perguntei antes da gente entrar aqui, você me contou uma história. Você falou, tem um storytelling. E você me contou. E isso, a gente guarda
Eu não me lembro agora qual é o número, então não vou falar, mas eu sei que a gente guarda N vezes mais uma informação se a gente escuta uma história. Então, storytelling é exatamente a arte que a gente tem de transformar conteúdo em história. Porque é a maneira que a gente facilita o nosso interlocutor, a compreensão do interlocutor. Então, para mim, gravou, ficou. Que legal. A comunicação assertiva, ela entrou na minha vida há mais ou menos 30 anos. Eu fiz um curso, porque tudo que era de comunicação me interessava. E eu aprendi, não é uma coisa muito fácil da gente exercitar, né? Em geral, o ser humano, ele tem 3 características de personalidade. Mas ele nunca é uma coisa ou outra só, tá, Flávia? A gente pode ser mais passivo, mais agressivo e o assertivo. Mas você pode ter situações que você vai ser mais agressivo, mais passivo, enfim. A comunicação assertiva, ela é uma comunicação clara. Ela é uma comunicação que você tá lidando com a informação e não com as suas emoções. Você tem um intuito de resolver uma situação. E culturalmente, nós não somos muito assertivos, porque a gente tende, inclusive, a procrastinar, né? A contar uma grande história. Você quer falar uma coisa difícil para alguém? Flávia, demissão, você vai demitir alguém. A gente conta... Lógico que você tem que contextualizar. Mas a comunicação assertiva, ela se preocupa com o ouvinte, mas ela sabe o tempo, inclusive, da comunicação. Sabe? É uma coisa... Ela é muito parecida com a comunicação não violenta. Eu estudo comunicação não violenta há muito tempo também, que é exatamente você falar aquilo com sentimento, sem você enrolar muito, sem você só transmitir carga emocional. Porque quando a gente está passivo ou agressivo, a gente não está se comunicando. A gente não transmite mensagem. A gente transmite carga emocional. Na comunicação assertiva, a gente transmite a mensagem. Quando a gente olha para um líder, imagina que interessante, né? Eu vejo num líder, num bom líder, essa capacidade de contar histórias e de construir palavras boas. Então, penso que o storytelling e a comunicação assertiva, eles estão extremamente relacionados são habilidades muito importantes para a liderança. Porque as nossas palavras, elas podem destruir alguém ou elas podem construir alguém. Quando você vai num médico e o médico te fala alguma coisa, fala, imagina a importância daquilo. Sim. Aliás, só um pequeno comentário. Quando eu sou muito fã, não sei se você é dos TED Talks, porque lá você aprende muito, inclusive a estrutura ideal de uma apresentação, que é básico, que eu vou falar, abertura, desenvolvimento e conclusão, mas não é tanto. Porque até quando a gente escreve um e-mail, você já ouviu algum e-mail que você não entendeu o que estava escrito? Ou um áudio de WhatsApp que vira podcast. Que vira podcast. E você termina de ouvir e não entendeu nada que a pessoa falou. E eu assisti um TED, Flávia, de um médico que chama Abraham Verghese. Chama Um Toque de Médico. Assista. É uma das coisas mais lindas que eu já vi. Sabe por quê? Imagina, você está no TED Talks, o TED tem muito a ver com inovação também. Ele fala assim... Ele começa o TED, ele entra no palco e ele fala... Há algumas semanas, uma mulher entrou no hospital, no pronto-socorro, hospital perto da minha casa, com um problema que, aparentemente, ela tinha pressão alta, parecia um problema cardíaco. E nós passamos... Ela entrou em vários exames, exame daqui, PET scan, não sei o quê, quando, na verdade, o que ela tinha era câncer de mama. Mas estava tão já... O nódulo estava tão grande, Flávia. Ela tinha passado por vários... Ele vai contando que ela tinha passado por vários hospitais que ninguém usou o que é uma das coisas mais importantes na medicina, que foi esquecida há muito tempo, que é o toque humano. Tocar aquela mulher. E ele brinca, ele fala assim, se você chegar... Eu brinco, mas é um pouco triste. Se você chegar no hospital sem uma perna, as pessoas só vão acreditar depois que elas fizerem vários exames. Então, ele vai contando e ele fala assim, nos próximos 17... Primeiro, ele conta a história da mulher. Ele fala, nos próximos 17 minutos aqui nesse palco, eu vou mostrar para vocês uma das maiores invenções da medicina, que, para mim, é o toque do médico, o toque humano, de você olhar para a pessoa, né? Enxergar quem está na sua frente, tocar a pessoa e definir, e poder dar um diagnóstico. Eu nunca mais esqueci esse TED Talks, porque ele começa com essa história, né? As histórias nos aproximam. Você fala, eu podia ser aquela mulher, de repente, sabe? A gente se enxerga nas histórias. Então, storytelling é super importante, comunicação assertiva é muito importante, a comunicação não verbal, é tudo aquilo que a gente está falando aqui. A comunicação assertiva, eu acho que às vezes existe uma confusão, que eu acho que foi até legal que você falou essas 3 coisas, porque às vezes o assertivo é um pouco confundido com
o agressivo, né? Ou o agressivo é confundido com assertivo também, não é? É muito. Eu tenho uma amiga que ela falava assim, não, eu sou agressiva assertiva. Eu falava, não pode, não dá. Não dá. Não dá. É um ou é outro. Mas sabe por quê? Flá, você imagina o seguinte, olha, imagina que você me pede o meu carro emprestado. Você fala, ali, empresta seu carro? Eu falo, não. Eu não quero emprestar meu carro. Isso é assertividade. Uhum. Só que você pode interpretar como agressividade. E mais ainda, você pode interpretar como a Alê não gosta de mim. Eu só disse um não para uma situação específica. Uhum. Só que vai muito da maneira como... É cultural no Brasil também. A gente tem que ver que isso é muito cultural. Você vê que eu aprendi muito trabalhando por uma empresa americana. Porque assim, eu começava um e-mail... Não, americano... How are you? Vini, contava toda uma história e vinha direto a resposta. Responde, got it. E eu falava, nossa, got it. Pronto. Done. É. E eu falava, nossa, que agressão. Não é. É claro que tudo é cultural, a gente tem que respeitar as culturas, Flávia, mas a gente ganharia muito tempo se a gente aprendesse a ser um pouco mais assertivo. Porque o assertivo também tem, é o que eu falo, tem clareza na informação. Tem clareza. Então, assim, a gente vai... Se você tá... E a assertividade, ela vale para uma pessoa agressiva, ela vale para uma pessoa passiva. Você imagina uma situação que acontece muito de uma mulher ser interrompida, por exemplo, durante uma fala. Não sei se já aconteceu com você. Nossa. Numa reunião. Toda. Tá. Interrompida, de repente você percebe que você é deixada de lado. Exatamente. Olha, é uma pérola, né? Um colar de pérolas que a gente Eu vou tem. te falar, isso é um aprendizado para nós mulheres também. Porque muitas vezes a gente faz isso sem perceber. Então, como que você poderia ser assertivo nesse momento? Então, imagina que você está numa reunião, você vê que pode ser outra mulher interrompendo, um homem interrompeu, você pode dizer... Vamos supor que você é a mulher que foi interrompida. Uma fala assertiva nessa hora é dizer assim, Ale, eu não terminei a minha fala. Uhum. Eu vou terminar. É assertivo isso. Entendeu? Ou você pode dizer, fulano, a Ale não terminou a fala dela, deixa ela terminar. Porque é muito interessante se um homem faz isso também. Uhum. Não é só uma mulher entrando para dar o espaço para outra mulher, sabe? Uhum. E quanto mais a gente fizer isso, Flávia, as pessoas elas se inspiram pelo exemplo. Então, se você fizer isso bastante, você está inspirando outras mulheres, outros homens a terem esse comportamento também. Uhum. Exatamente. Isso acontece muito, né? Mas, e às vezes a coisa começa a ir para um caminho, né? Às vezes começa a falar um pouco mais alto, porque é assim, um interrompe, aí o outro continua falando alto, que é para o outro. Mesma loucura, né? Acho que é melhor deixar as coisas claras mesmo, né? Falar, olha, você me interrompeu, eu posso continuar. Isso. Né? E abaixar o tom de voz é uma técnica também. Também, né? Ou para chamar a atenção, por exemplo, se você vê que muitas pessoas na plateia estão... Né? Primeiro, você tem que sentir se o tema, se você não tem que dar uma desviada no tema ou falar outra coisa, mas se elas estiverem no celular, abaixa o tom de voz. Para de falar um pouquinho, você vai ver que todo mundo volta a atenção. O que aconteceu? É verdade. Olha, você costuma dizer, exercito a linguagem da boa liderança, a comunicação com alma e paixão. Existe receita para um bom líder? Provavelmente uma receita que tem muito ingrediente humano. Cheia de ingredientes humanos. Conte-me os ingredientes. Então, escutar é o primeiro. Sabe que a gente tem vários cursos de oratória, né, Flávia? Vários. E são maravilhosos. Eu já fiz vários, porque eu gosto muito de seguir estudando. Sempre tem coisa nova para aprender. Mas seria bom se a gente tivesse um curso de escutatória. Então, um bom líder, ele escuta. Aliás, um bom líder começa por conhecendo a si mesmo. Saber quais são as suas potencialidades, o que você tem a melhorar. E se ajudar também, procurar. Né? Como que eu vou melhorar, liderar pessoas? Porque o que acontece é que hoje, daí não é líder, acho que muito mais chefe, a gente promove as pessoas pelas capacidades técnicas que ela tem e esquece de olhar para as competências humanas. E é muito importante ter competência humana. Então, a capacidade de escuta, a capacidade de enxergar o outro, a capacidade de palavras que constroem, sabe? De você ter espaço, porque muitas vezes a gente não tem. Então, você vai entrar para conversar com alguém, a pessoa está no computador e você está falando, uma coisa super importante, ela não está te ouvindo. Flávia, eu já tive situações de ver, por exemplo, pessoas que trabalhavam comigo desesperadas, chorando, a pessoa estava sentada na cadeira... E eu chegava, em vez de eu falar com a pessoa em pé, eu me abaixava e falava com a pessoa baixinho, sabe? Então, isso é comunicação não verbal. Que legal. Sabe?
na liderança. É você sentir, tem tudo, por isso que eu falo, são ingredientes mais humanos. São as competências de gostar de pessoas. De olhar para as pessoas, de querer desenvolver o que elas têm de melhor. É menos sobre você. E é mais sobre o outro, né? Porque o verdadeiro líder, ele vai ajudar as pessoas a florescerem. Uma das coisas que mais me dava prazer, eu tenho muita coisa para aprender, mas uma das coisas que mais me dava, não sei nem se é prazer ou felicidade, era ver uma pessoa se desenvolvendo. Nossa, isso é muito gratificante. Que legal, né? E tem uma dica aqui tem uma frase também que... Ali você adora frases, né? Adoro. Na primeira, outra coisa que eu quero dizer antes, assim, o figurino aqui, gente, ele não foi combinado, mas ele é Sintonia. Demonstração de pura sintonia. Sintonia! Eu podia deixar de mencionar isso. Não, impressionante. 2 cores, a gente está com as 2 cores. As 2 cores, né? Mas eu tenho essa frase que você diz é da Clarice Lispector, maravilhosa. Depois do medo, vem o mundo. Olha que coisa maravilhosa. Gente, eu até vou deixar a dica do livro aqui. É do livro de crônicas dela, A Descoberta do Mundo. Acho que tem pela editora Rocco. Eu vou deixar também o link aqui do livro como dica de leitura, né? Porque é maravilhoso, né? Me fala um pouco sobre essa frase. O que você sente? Nossa, Flá, essa frase, ela me tocou profundamente quando eu vi. Mas isso reflete muito a minha história. Toda a minha história de vida, não só como pessoa, mas também como profissional. Porque eu lembro que todas as vezes que eu consegui dar um salto, que eu consegui crescer como pessoa e como profissional, foram momentos que eu não deixei o medo me parar. E foram muitos momentos. Você pode imaginar, né? E a coisa mais fácil que tem é ter medo. É a coisa mais fácil que tem. E aí o medo, você não está enxergando ele direito, ele é um ratinho, mas de repente ele virou um elefante, ele ocupou a sala inteira. E pode acontecer isso. Então, para mim, é muito verdadeiro, inclusive para esse momento da minha vida. Porque você imagina, depois de 22 anos, numa mesma empresa, que eu entrei como atendimento e saí como CEO, eu já conhecia todo mundo, de uma certa forma, eu estava ali num espaço super conhecido, né? Só que quando eu fiz a minha mudança, né, e olhei para essa transformação e tomei a decisão e criei coragem, eu estou vendo o mundo se abrir para mim. Então, é lógico que tem medo. Flávia, eu estava num lugar que eu já sabia tudo, como era. Eu falei, não, eu quero fazer uma coisa diferente. E realmente, o mundo está se abrindo. Tem tantas oportunidades, tantas possibilidades. Então, para mim, essa frase, ela não é apenas uma frase, ela é algo que eu sinto. É um significado na minha vida. Que legal. Ale, deixa teus contatos. Quem quer te procurar para quer contratar Arte di Parlare? Você está no Instagram? Quer deixar algum outro contato? Não, por enquanto o melhor contato é o Instagram. Eu estou no LinkedIn também, daí como Alessandra Ritondaro. Eu posto algumas coisas lá, mas eu tenho postado mais, eu tenho compartilhado mais dicas. Tem uns vídeos muito bacanas na Arte di Parlare. Então, é o Instagram arte.diparlare. E lá é o melhor lugar. E lá no Instagram tem meu e-mail, tem meu celular, tem tudo lá. Tem tudo. Eu vou ficar muito feliz em receber uma mensagem, trocar ideia, porque a riqueza da vida é exatamente essa. Trocar, né? Isso aí. Eu vou deixar os contatos da Ali aqui na descrição do vídeo com o link para você só clicar e já acessar. Ale, muito obrigada por essa conversa maravilhosa. Eu que te agradeço. Uma grande oportunidade de poder estar aqui e trocar com você. Estou muito feliz com o Pitaia Cast. Eu também. Um reencontro, né? Um reencontro. É isso aí. Gente, obrigada a você também por ter assistido. Não esqueça de deixar seu like no vídeo, se inscrever pelo canal do YouTube. Se está nos ouvindo pelas plataformas de podcast, siga o PitaiaCast, deixe estrelinhas. E nós estamos também no Instagram, @PitaiaCast. Se você assistiu até agora, gostou desse conteúdo, passe pelo WhatsApp para as amigas e amigos. Um beijo. Tchau, tchau.